Salve, gente minha! Tem uma musiquinha que canta assim: me engana, me engana, me engana, que eu gosto, me engana. Vamos então seguir com o nossos grupo B, o Cluster B, né? Os abusadores que no programa Sobreviver, Mapa da Mina, sobre resiliência nesse lançamento mundial do Sobreviver, eu vou abordar em um dos 4 temas que vocês vão encontrar vídeos e cursos e exercícios e também discussões para vocês discutirem entre si, tem a ver com os invalidadores. E hoje eu vou abordar os invalidadores Cluster B, Grupo B, que vem a ser a turma do DSM-5. O DSM-5 vem a ser o Disease Statistics Manual, Manual de Estatística de Doenças Mentais, número 5, é a 5ª edição, que saiu recentemente, em 2014, em que você tem algumas doenças mentais de fato e você tem as desordens de personalidade. Quando a gente fala de um Cluster B, o tipo de desordem psíquica que essas pessoas apresentam, ela pode se assemelhar a muitas coisas normais que a gente vai ter nos relacionamentos, como o egoísmo, a dissimulação, um pouco de frieza, aspectos relacionados a destemperos para baixo e para cima, num nível que a gente chamaria da régua da normalidade. Mas há aquela régua que sai da normalidade, e não só as características, como o comportamento, a profundidade desse abuso. É bastante fácil de você ter bandeiras vermelhas. Quero fazer um reconhecimento formal aqui para o Richard Grannon. Se você fala inglês, eu recomendo fortemente que você entre e procure, chama Spartan Life Coach, nos anotações aí de baixo vocês vão encontrar. E o Richard Grannon é um dos autores da modernidade que abordam esse assunto. O meu assunto sobre resiliência vem com o meu livro, que é um best-seller no Brasil e que está saindo em inglês esse ano, então em nome disso nós estamos fazendo o Outlive, né, o sobreviver, com V maiúsculo, sobreviver, então sair de sobreviver e ir para viver, prosperar fortalecido, né? E meu assunto é a resiliência, quer dizer, são os recursos que a gente tem para se redesenhar, para dar a volta por cima, para aprender sobre nós mesmos e sobre as relações, o que é possível, o que não é, né? Então, Sobreviver, Mapa da Mina, é todo um projeto mundial em inglês, em espanhol e em português, nascido no Brasil, mas indo pela Quantum House mundo afora, para a gente se conhecer, fazer o próprio método Quantum, ter uma interpretação de mapa, ter serviço, tem 6.000 analistas quânticos no Brasil que podem nos ajudar a tomar contato com as nossas forças, porque se você é vítima de uma relação de abuso, você pode identificar que tipo é isso. É muito importante a gente enfrentar, isso está no Sobreviver em todas as partes, as 4 etapas que a gente tem que lidar, em qualquer um dos aspectos do sobreviver e da resiliência, nessa esponja que faz a gente se refazer, a gente tem que enfrentar, lidar com o problema tal qual ele é, reconhecer, compreender, identificar as coisas que tem ali. Então, quando eu enfrento, eu não fujo do problema. Então, enfrentar é olhar a coisa como ela é. Claro que quando a gente está falando de um cluster B, de uma pessoa com desordem de personalidade e abuso, como os que eu vou descrever, a gente não quer não, a gente quer tapar o sol com a peneira, porque se eu enxergar, eu vou ter que sentir, vou sentir uma dor muito grande, porque eu vou ver todo o engodo, toda a mentira, toda a dificuldade, e também ter que perder, eventualmente, o afeto, se for uma relação afetiva. Também, quando era no trabalho, eu fui partícipe de relações com alguns cluster B na vida, então eu tenho profunda compaixão com vocês, que tem que superar isso, e compreensão, e eu sei o quanto dói. Mas em qualquer situação de dificuldade, de sobrevivência ou de superação de obstáculo, enfrentar é importante. As pessoas que não enfrentam, elas vão correr para a bebida, para drogadição, para ficar na televisão, para negação patológica, e enfrentar é sem apresentar comportamentos disfuncionais, a gente olhar a história como ela é. Então, depois de enfrentar, você vai poder superar. Se restaurar por dentro é a 3ª etapa, é uma etapa silenciosa e secreta. Já enfrentei, já superei, já consegui deixar a relação, já demiti a pessoa, já me afastei daquela pessoa tóxica, daquela pessoa que abusa, que basicamente tem 3 coisas nos abusadores: mentir, roubar, trair. E eles vão se apresentar de maneiras diferentes se eles forem Cluster B ou Grupo B. Eu hoje vou falar do narcisista, mas vou mencionar também o borderline,
até mesmo sádico, e os tipos diferentes de narcisismo, que são cluster B, são desordens de personalidade. Então, enfrentou, superou, se restaurou secretamente. Ninguém vai ver, isso vai levar tempo, hein? Tá, você já deixou uma relação de abuso faz um tempão? Tem feridas e tem falta de confiança na vida que a gente tem que restaurar para poder chegar no quarto, que é prosperar fortalecido. Então, além do Richard Grannon, que é esse bárbaro, mais especialista em narcisistas, mas ele fala de todos esses tipos e dá muitos recursos. Ele foi meu coach online. Eu também tenho uma gratidão especial para o Ross Rosenberg, que tem um livro chamado Human Magnet, Why We Love People That Hurt Us. Esse livro só está em inglês por enquanto. É o magneto humano, porque nós amamos pessoas que nos machucam. Qual é esse magneto daquele abusador que pega o bonzinho, né? A síndrome do bom menino, sobre o que nós vamos falar também, porque uma hora a gente sai do algoz e tem que olhar para si, ver onde é que a gente aprendeu, né? Que amar é drama, que amar é ficar doente. Então, quando eu preciso de amor, eu faço uma doença, papai e mamãe traz um remedinho, ou que é drama, né? Ou até mesmo que a gente tem que ser bons meninos. No Sobreviver, eu chamo isso da síndrome dos bons meninos, pelo Walt Siebert, que foi o grande mestre da resiliência nesse planeta, e que fez o prefácio do meu livro, que foi um grande amigo, me ajudou a fazer o método Quantum, e que foi super sensacional. Então ele fala a síndrome dos bons meninos. Você ser uma boa menina, você tem que ser sempre extrovertida ou sempre introvertida. Se você variar, vão dizer o que está acontecendo com você. Né? Então, essa possibilidade de ter resiliência como a esponja que eu aperto, quando eu solto ela volta, é ter um molejo frente a si mesmo, estratégias variadas, mas muito próprias, né? Das quais a gente se apropria, ou seja, muito integradas com o nosso jeito de ser. Então ele diz que a síndrome dos bons meninos é você ser bonzinho. Então a gente quer agradar, a gente tem horror de machucar qualquer pessoa e a gente sente toneladas de culpa e vergonha. Provavelmente as pessoas que estão envolvidas ou que estiveram envolvidas em relações de abuso tiveram na sua infância um pai ou os dois pais, ou um jogo na família, ou os irmãos, em que você você pode ser um bode expiatório, você pode ser o endeusado, né, o pedestal, quando você é posto num pedestal, o pedestal é posto na sua cabeça. Qualquer forma de controle em que a sua individuação fica meio dançada, faz com que o ego, esse que não é o vilão, a estrutura de eu, né, fique um pouco bom. Se eu for campeão, se eu ganhar alguma autonomia, se eu ganhar alguma coisa própria aqui, eu vou ser castigado, eu vou ser invalidado, eu vou ser diminuído, eu vou ser colocado de lado, eu vou ser ridicularizado, eu vou ser bullyingado, eu vou passar alguma coisa desagradável. Então, a síndrome de bons meninos, que o Richard Grannon chama de people pleaser, e ele tem lá um dos vídeos dele, que os 15 características de não dizer não, de sempre dizer sim, de agradar e de sentir muita culpa e muita vergonha, precisa ser tratada e é possível. E eu quero dizer, se você está numa relação de abuso, tenha calma, você pode melhorar as coisas, você pode nessas etapas enfrentar, se você está dentro disso, encontrar uma maneira de primeiro entender o que está acontecendo. Se você está na internet buscando coisas desse tipo, isso já é um sinal. A gente vira assim uma espécie de detetive de, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo, porque os abusadores têm jogos emocionais que são radioativos, você não consegue provar. Se alguém vier e te der um soco na cara, muito bem, você sabe o que fazer. Mas um jogo radioativo dos invalidadores, que é o 4º capítulo do Sobreviver, é algo que está no ar e você sente presente. Então vamos abrir um pouco, desmembrar essa história para enfrentar e reconhecer o jogo e saber como lidar com ele. E daí superar sem apresentar comportamentos disfuncionais, nós vamos superar. E se você está pensando em dar uma segunda chance para um narcisista, para alguém que é abusador, mente, rouba, engana, eu tenho severas dúvidas de que é possível que essas pessoas se recuperem. Muitos dos especialistas da área dizem que eles não têm cura, eles não querem se curar, essa gente é doente e o abuso é permanente. Eu não sei se, agora que descobriram que tem água em Marte e que se o ayahuasca, se uma sessão espírita pode ajudar essas pessoas. Se você levar um para casa, se você levou um para casa, você sabe do que eu estou falando. E é muito improvável que pessoas, inclusive da área de psicologia, de psiquiatria, ou de neurociência, ou de qualquer outra área, que não tenham passado pessoalmente por uma relação com um cluster B,
com narcisista, com borderline, com sádico, com pessoas de desordem de personalidade, que elas entendam e possam te ajudar. É muito difícil, existe um tipo de solidão que a vítima ou o sobrevivente, né, lida, que é não conseguir explicar para as pessoas o que é que está acontecendo. As pessoas não entendem, falam, é uma ruptura, para de render essa história, vamos para frente. É extremamente difícil porque é, como eu disse, um jogo radioativo. E você sente que está numa situação extremamente delicada, sendo manobrado ou sendo manobrada e não consegue se livrar da história. Há também, quando a relação é afetiva, neurotransmissores e aspectos bioquímicos do corpo na sexualidade, na ligação e nesse alarme permanente, que é o alarme de ansiedade, que provavelmente a gente já viveu na infância, uma família desestruturada, pais separados, ou ameaças, ou às vezes até agressão física, ou esse jogo do você pode, só que não, você vai ser punido meio injustamente. Você fica com um estado de alerta permanente em que as regras do jogo mudam de acordo com o gosto daquele que está no comando de tentar essa manipulação. Então, se isso aconteceu, você aprendeu desde muito cedo a ter uma ansiedade permanente. A própria doença mental, ela vem como uma forma de desplugar permanentemente o contato com essa ansiedade. Então, alguns tipos de superação daquelas situações vão ser importantes. A gente vai tratar isso em outros vídeos, e eu já tratei isso em outros vídeos, como o que o Grannon chama de flashback emocional. Quando volta esse flashback, ele pode ser uma imagem, uma lembrança, então nós vamos trabalhar esse assunto mais, mas hoje eu quero trazer os 10 sinais de que você pode se valer para não ser enganado ou enganada novamente. Existe uma diferença entre o simpático e o afável, do doente narcisista, que finge, eles são, aliás, está escrito no DSM-5, quem disse isso foi o Sam Vaknin, outro grandioso, aliás, se correspondeu comigo gentilíssimamente, um cara que eu respeito a beça, que tem um livro chamado Maligno Self-Love, Auto-Amor Maligno, Narcisismo Revisitado. Esse livro também está só em inglês, eu já tenho, e estou em contato com tudo que eles publicam e que eles põem vídeos. O Sam Vaknin também vai estar aí nas minhas letras, e outros links que eu vou indicar. Psychopath Free, vários sites de ajuda. Nós somos milhões no mundo lidando com essas pessoas que são abusadoras, para que nem essa pessoa, nem mais ninguém como eles possa fazer com você. E isso de te colocar no bolso, de fazer duvidar de si mesmo, estar enlouquecendo sem saber nem para onde correr. Eles tendem a desarmar sua rede de apoio, te afastar da família e esvaziar, porque eles precisam de uma empty shell, de uma concha vazia, né? Então, se você ficar bem vazio, bem em dúvida sobre si mesmo e bem pirado, você não vai poder largar deles nunca, porque você não tem mais nada, nem a si mesmo. Isto tem saída, tenha calma. Se você está na fase 1, quer enfrentar, respira, que é grátis. Stick with me, permanece aqui, nós vamos encontrar caminhos. Primeiro você precisa identificar, isso alivia muito. Não é para a gente gastar tempo falando as características ou os diagnósticos dos cluster B, dos desordens de personalidade, mas é para a gente compreender o jogo e com isso compreender por que a gente mordeu a isca do jogo. É muito importante dizer que codependentes gostam de um bocado de drama, de sexo com drama e de culpa e vergonha, e é preciso a gente descobrir que vai ter que chegar ao ponto em que a gente consegue falar o que precisa, como precisa, sem sentir de se sentir muito culpado, né? Porque a gente aprendeu a se sentir culpado e não merecedor. Então, as características da síndrome da boa menina e da síndrome do bom menino trazem um pouco de autoestima meio dançada, uma super necessidade de validação externa, né? Que nos faz sobreviver. A gente desenvolveu algumas estratégias para sobreviver, aqueles jogos de infância em que você era um pouco distorcido, ou que você era proibido, que você era comparado, seu irmão é melhor, coisas que a gente passa num nível brando ou num nível mais grave. Isso está nas primeiras páginas de psicologia, não é nenhuma novidade, mas quando a gente entra numa relação de abuso, tudo isso fica desse tamanho. Vira uma novidade imensa, algo que você estava careca de saber. Porque, de verdade, não é fácil o tipo de abuso que eu chamo de radioativo. Então, nas 10 dicas que o Grannon colocou, que eu gostaria de compartilhar com vocês, a primeira coisa, para você não ser enganado de novo, essa pessoa te faz se sentir incerto ou incerta, assim, um pouco
incerto de si mesmo, você fica incerto, você não tem muita certeza mais de si, a fala é contraditória, muitas vezes confusa, e tem uma coisa artisticamente vaga, sabe? Traz uma coisa vaga e de enganação, dá a sensação de enganação, né? Então a gente diz aqui, confie em você, confie nos seus instintos, porque é importante confiar no instinto e na intuição. Se você se sente estranho, se sente traído, se sente explorado de alguma maneira, confie nos seus instintos e vai verificar. Existe uma forte possibilidade que a gente está lidando com um narcisista. Segunda coisa, é bom demais para ser verdade. Isso o Graham chama atenção, a grandiosidade, né? Essas pessoas trazem uma grandiosidade, uma coisa maravilhosa, e você fala, será que é verdade? Não é bom demais para ser verdade? E o charme, né? O narcisista desenvolveu um falso self. Ele mesmo foi tão atropelado, tão dançado, tão cheio de problemas, que ele desplugou, não tem um self de verdade, tem uma imagem, um self plástico, artístico. De novo, no DSM-5 se descreve essa gente como artistas de Hollywood, eles são melhores atores do que Hollywood, eles sabem o que dizer, como dizer, e o próximo item, que é o terceiro, eles têm múltiplas máscaras. Uma coisa de mudar com essa grandiosidade, este charme superficial, muito sedutor, muitas vezes eles são sexuais. Se a gente está falando do narcisista, eles vão ser charmosos e sedutores. Se a gente estiver falando de um borderline, além do que haverá sexo e sexo promíscuo com qualquer pessoa, eles não se encabulam de seduzir pessoas, ex-pessoas, pessoas atuais, inclusive pessoas, sua irmã, sua prima, sua melhor amiga, seu irmão, seu cunhado, seu melhor amigo. Eles são sedutores e vão mudar de acordo com a banda. Eles fazem aquilo que precisa para agradar. Então existe um nível muito grande de empatia. Mas o Sam Vaknin chama isso de empatia fria, porque não há compaixão. Você vai descobrir que se você está na intimidade com um narcisista, ele tem aquela imagem. Lembra o mito do Narciso? Ele se abaixa e olha-se no lago, e ele se apaixona pela imagem que ele vê no lago. Mas ele não se apaixona por si, ele se apaixona por aquela imagem e ele é capaz de defendê-la com a própria vida. Sabe, narcisista charmoso, convincente, políticos, muitos nós temos, são muito empáticos e eles mentem na sua cara, ele muda de máscara e mente na sua cara, né? Então ele tem uma fantasia do seu ser, um self romântico e erótico, muito sran, né? Mas que não tem aquela... A empatia existe, porque ele só pode te manipular percebendo o que você quer. Ele sabe servir o vinho que você quer, o café que você quer, ela sabe dizer, você não quer uma massagem agora, sabe fazer exatamente o que você precisa, de uma maneira surpreendente. Mas ela é desprovida, ou ele é desprovida. Essas pessoas são desprovidas de compaixão, ele não sente o que você está sentindo. Então, de repente, você estranha uma frieza que aparece. Todo aquele teatro, toda aquela emoção, e toda aquela simpatia, e toda aquela coisa, nossa, mas você, muitos elogios, né? Se for um narcisista encoberto, vai ser uma pessoa mais tímida, inclusive um pouco mais para dentro. Todos eles têm uma carga inacreditável de drama. Eles produzem o drama e transferem o drama na próxima coisa, que é a distorção. Para você, a culpa é sua. O drama vai passar para o seu colo, é você que faz o drama, você é que tem culpa daquelas coisas, e você começa, voltando no item 1, né, a ficar incerto de si mesmo. Você fala, mas será que fui eu? Então aqui entra o gaslighting. O gaslighting é uma coisa interessante, eu pesquisei um pouco, que de uma peça de teatro em 1938, conhecida como Angel Street nos Estados Unidos, e em 44 veio o filme, e que era uma manipulação psicológica permanente que o protagonista usava sobre uma vítima. E o gaslighting era um uso do lance da luz no sótão, que ela começou a perceber que aquela luz estava variando. Ele disse, não, você é impressão sua. Então a manipulação toda dele é para ela pensar que não está percebendo bem as coisas, que está ficando doido. Um tipo de manipulação que é conhecido como aquilo que o abusador faz para confundir a vítima e manipular a realidade, né? Então, essa manipulação da realidade, ela vai aparecer assim, como é que é um gaslighting? A pessoa te dá ela omite seletivamente uma informação que está ali no jogo,
Ou então ela inclui, tipo, injeta uma informação mentirosa, equivocada, sempre para fazer com que a sua memória, a sua percepção ou a sua sanidade pareça meio assim, né? Então, vamos dizer, uma negação do abusador que um abuso ocorreu, ou até eventos bizarros que podem chegar a desorientar a vítima no futuro. Mas assim, essa coisa do gaslighting, a informação falsa, seletiva, ou que a omissão que acontece, é um abuso mental e uma distorção. Também é usado o reframing, né? Eu que fui sócia do Grindr, da neurolinguística, por tantos anos, a ressignificação. Eu ressignifico, não, eu cheguei tarde, mas puxa, você também só trabalha porque a culpa é sua, que você não está me dando a atenção que eu preciso, né? Ou então, lembra, roubar, mentir, trair, né? A pessoa pega o seu dinheiro, ou pega uma coisa sua, ou faz uma alteração na empresa, nos poderes dela dentro do salário, se ela tem acesso a como cuidar do dinheiro, né? E aí você diz, escuta, como é que você fez o negócio? Diz, não, você me autorizou. Você me emprestou, eu não roubei o dinheiro, eu peguei emprestado, você disse que eu podia. E você pergunta, eu disse? Ou então a história dos ingressos, né? O ingresso do cinema, que eu falei já em outros vídeos, eu te dei os ingressos? Não, não deu. Bom, se você é uma pessoa razoável, você tem dúvida, você fala, pô, será que deu? Aí você começa a duvidar de si. Que é algo que os manipuladores e os cluster B precisam. É uma manipulação em que você vai ficando, lembra, concha vazia. Porque aí você já não sabe nem como é seu nome. E aí você começa a parar o jogo e começa a ficar uma pessoa conflituosa. Tá vendo? Você é maluco. Você gosta de briga. Porque você fica toda hora questionando. Digo, não, escuta. Eu estou dizendo a você que não. Eu dei a você os ingressos. Você me diz e mente te olhando nos olhos, diz o Grannon. E eu digo atrás dele, por vários cluster B, na vida afetiva e na vida comercial, que eu tive a oportunidade de presenciar e dizer como é que o cara muda, como é que essa mulher muda a regra do jogo e de repente não é mais assim, é assado para poder tirar uma vantagem comercial ou pessoal, vantagens segundas. Então, eles mentem te olhando nos olhos, eles são artistas, está escrito no DSM-5, de Hollywood. Então, manipular o senso de realidade, seja ressignificando ou fazendo gaslighting, te deixando meio doido. Você viu uma coisa e aí você diz, olha, eu vi um comportamento seu inadequado. Aliás, eles são brutalmente inadequados. E aí a pessoa diz, não, eu não fiz isso, eu não faço isso, você sabe que eu não faço isso. E você diz, desculpe, eu vou repetir, eu não estou perguntando se você faz, eu estou dizendo que você faz porque eu vi. Não, eu não faço isso. Olha, para com esse negócio de você achar que todo mundo manipula esse negócio nos seus olhos. E eu posso dizer assim de alguém que disse, não, a gente, do projeto, da empresa, a gente mudou a data, você disse que podia ser essa outra data, eu disse. E a pessoa atribui a você. Isso é gaslighting. Isso é tentar enlouquecer com uma manipulação que é tão grotesca, mas ela é tão grotesca e ela é falada com tanta fé que é preocupante. É muito importante que eu diga, nesse momento do Brasil, em que eu estou fazendo o lançamento formal de todos esses vídeos para ajuda a grupos de cluster Bs, grupo B, narcisistas, abusadores de relações de abuso, de invalidadores de vários tipos, tem os mais leves também, que podem ser os alcoólatras, os alcoólicos, ou podem ser os viciados em sexo, em drogas, em outros tipos de coisa, ou workaholics, pessoas cujo comportamento representa abuso e dificulta a vida dos outros, precisam de limites, e você precisa de limite. O primeiro limite em você mesmo, de pôr limites, dizer aqui enough is enough, suficiente é suficiente, mas precisam de ajuda. Então eu falo desse momento do Brasil porque chega, já deu. Essa coisa cluster B de dizer o mensalão não aconteceu. Tal coisa não é assim. Então, você tem provas, tem papéis, e aí toda manipulação e a salada de palavras é uma das coisas que os psicopatas, que é uma outra categoria, sociopatas e psicopatas, nós vamos descrever eles aqui, a ponto de você conhecer o que quer dizer, mas os psicopatas fazem muita salada de palavras. Você fala, e também o narcisista, e também qualquer cluster B. Você fala e discute, de repente você se vê, um artigo que a Júlia Barani me mandou, maravilhoso, do Psychopath Free, outro site que vocês vão encontrar aqui, em que
você dizer, você se pega ensinando coisas o que é compaixão, o que é consideração, o que é falar a verdade, o que é explicar, o que é... Você quase que tem que contratar um continuista na sua empresa ou na sua residência para conseguir se relacionar com essa pessoa, porque parece que... Não parece, eles são doentes e run, Forrest, run. Se você puder, corra. Tá pensando em dar uma segunda chance, não pensa 2 vezes, pensa 20 vezes. É mais ok a gente se recuperar e se refazer e procurar relações sadias e ver aonde a gente teve um gancho aberto para isso. Mas esses psicopatas fazem a salada de palavras. O que quer dizer? Você fala, daqui a 5 minutos parece que nada foi dito, você tem que começar tudo de novo, porque o jogo é radioativo e ele é feito dessas coisas. Roubar, mentir, trair também com triangulação. Isso pode vir desde seu irmão é melhor do que você quando você era criança, mas aqui ele vem com a triangulação. É uma comparação sutil, né, que o narcisista faz em especial, em que ele está sempre te comparando com alguém, porque existe um jogo de te idealizar, você é o máximo, te desvalorizar, e às vezes isso é em silêncio, hein, gente minha. Então não se assuste se você falar, cara, tem alguma coisa acontecendo, porque estava tudo bem, eu era o máximo, e de repente mudou a cara, a pessoa muda a cara. E ela fica 3 dias e te ignora. 3 dias é algo que você fica... Mas tem algo acontecendo. What the hell? Né? O Grannon, que teve uma namorada, ou como o Ross também, que teve parceiras narcisistas e sociopatas, ou como eu, que tive parceiros e parceiros de trabalho, e empreendedora, narcisistas e psicopatas, a gente fala, não é possível, a regra do jogo mudou, será que eu estou ficando doido? Não, você não está ficando doido, você está ok, mas você está lidando com gente doida. Doida, com desordem de personalidade, que de fato é gente doente e que vai fazer esse jogo. Então triangula. Triangula às vezes com o próprio filho. Olha, o meu filho. Então aí o objeto de afeto vira o filho. Uma vez triangulou com meu pai antes dele morrer, ele virou o objeto de afeto. Então a pessoa de repente te menospreza, sutilmente ela muda uma cara, lembra? E começa a cuidar do seu papai. Mas eu estou cuidando só do seu pai. Não se importe que agora eu te desvalorizo. Você que era assim, aquela pessoa idealizada, que eu incensava e que eu ficava usando aquelas coisas para obter o suprimento narcisista, que é a sua atenção. E que o narcisista quer ser o máximo. Ele se apaixonou pela própria imagem, ele se sente de verdade um lixo, mas aquela imagem ele defende com a própria vida. Fala que está errado, fala que é mentira, fala que teve mensalão. Você vai ver que eles vão atrás de você e eles vão atrás de sangue, eles vão atrás de te agredir mesmo. Então você fica muito estranho, porque era uma coisa tão idealizada e de repente uma coisa desvalorizada. E a salada de palavras, você começa tudo de novo a cada 5 minutos. Você não é doido, você está ok. Mas você pode estar um pouco doido no momento, porque você conviver com uma pessoa com jogos emocionais dessa natureza desequilibra você. Tenha paciência, respira que é grátis e vamos continuar, porque eu estou apenas no item 5 dos 10. No item 6, uma outra dica que o Grannon traz é que essas pessoas vêm muito rápido. O projeto com uma gringa do Meio Oriente que a gente trouxe para o Brasil, you are the star, you are the sunshine, you are my love, you are completely uma empreendedora que bypassou uma universidade ou outra, fez negócio com a nossa universidade, nos enredou muito rápido. É uma coisa que fica profunda rapidamente. E fica profunda tendo assim coisas secretas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que essa pessoa quer assim, vamos dizer, eu quero casar com você, eu quero que você seja mãe dos meus filhos, ou eu quero que você seja pai do meu filho, eu quero você para mim, eu quero você rápido. Então tem uma profundidade muito intensa, muito rápida. Nós vamos fazer, essa universidade é tudo, você vai ver o que nós vamos fazer e vamos trazer de não sei onde, de todas as partes do mundo, e vocês são tudo para vocês, e você entra porque aquilo volta naquela, né, bom demais para ser verdade, mas uma coisa muito rápida de vinculação. Porque eles só querem, a coisa do cluster B é controle e poder. Se ele puder te ter no controle e poder, ou ela puder te ter no controle e poder, e algumas pessoas parecem que querem ouvir sua opinião, que aguentam que você discorde, mas até pegar você. E aí ela não quer, ela quer você lá presa na sua casa, ou ela quer você lá preso na sua casa, ou na casa dele, né? Porque assim, se casar depressa, o que acontece? Casei, na sua casa é nossa casa, então nós já estamos juntos, eu tenho controle e poder para eu sair por aí e fazer o que eu bem entender. Eu não tenho um vínculo verdadeiro, eu não tenho uma compaixão verdadeira. Lembra a empatia fria do Sam Vaknin
não tem compaixão, tem empatia. Eu imito os seus valores, eu mimetizo, e são grandes simpaticões. Essas pessoas estão no marketing, estão na política, são presidentes de empresas, são jornalistas, muitos na religião, muitos na psicocoisa, né? Só que esse trabalho da emoção interna está desligado, né? E a gente vai perceber isso, por exemplo, quando vê essas pessoas vendo filmes. Primeiro porque elas assistem muitos filmes, porque o Grannon usa uma coisa ótima nesse vídeo específico dos não seja enganado de novo, dos replicantes, né? Do Blade Runner, que o cara tem uma máscara, não sei se você lembra dos replicantes, nesse vídeo dele ele até passa uma imagem disso, que você não sabe se o cara é humano ou replicante. Agora, a pergunta é, tem alguma coisa onde você tenha que mudar ou melhorar? Se você fizer essa pergunta para alguém e a resposta for ou assim, de grande raiva, ou muito artificial, porque eles têm um charme superficial e eles são artificiais. Eles parecem muito simpáticos, mas você grab um pouquinho, foi um pouquinho, é uma coisa, é assim, é um papel de parede. Então, você tem alguma coisa que você tem que melhorar na sua vida, ou que você tem que mudar, se a resposta for violenta, raiva, a pessoa apresentar uma grande raiva, ou se ela ficar extremamente superficial, blasé, sabe? Ou se ela fechar a conversa, olha, desculpa, a gente não tem que falar sobre isso, essa daí é um tipo de resposta que pode dizer claramente que a gente tem um cluster B, ou que a gente tem um narcisista, e que é a coisa do replicante, né? Ele não está ali. É assustador, porque ele não está ali, tem alguém ali, tarará, mas se você aprofundou, fica blasé, muda de assunto. Então, essa coisa vai aparecer naquele que entra muito depressa e quer te controlar, porque ele pode sair e fazer o que quiser. Também o 7º item é que eles são super críticos dos outros de uma maneira venenosa, de uma maneira feia mesmo, às vezes invejosa, né? Então eles são negativos quanto aos outros, quer dizer, eles são negativos de qualquer maneira. Se as pessoas parecem simpáticas, elas têm saídas estratégicas, tadá! Aparece lá, tadá! Aí faz e acontece, sabem contar histórias e tal. Assistiram muitos filmes, lembra? Eu estava falando? Por quê? Porque eles imitam como é que o ser humano se sente. Quanto a psicopatas, o Psychopath Free, a Julia Barney, que é uma das especialistas psicanalistas e que trata o assunto, ela diz que ao dar um presente para um psicopata, ele reage de acordo com o esperado socialmente, tendo imitado os outros. Ele vê como as pessoas fazem, aí ele dá aquele sorriso, ele agradece, ele imita, ele mimetiza como tem que ser. Mas que algumas vezes eles flagraram psicopatas sendo presenteados de surpresa, e aí serve o sociopata e serve o narcisista, vamos no cluster B. Os invalidadores com desordem de personalidade, porque a gente tem invalidadores também, e nós todos podemos invalidar e ter um pouquinho dessas coisas sem desordem de personalidade. Se você já está se perguntando, será que eu sou narcisista? É muito provável que não. E se você acreditar que sim, continue estudando, porque aí você pode procurar. Sam Vaknin é um cara que é narcisista. Ele foi diagnosticado 3 vezes porque ele foi pego pelo sistema de fraude financeira na Inglaterra. Ele fez uma fraude e ele foi preso. Ele ficou preso 1 ano. E na prisão ele recebeu o diagnóstico pela 3ª vez de narcisismo, que ele chama de autoamor maligno. Ele foi procurar, ler sobre isso, porque diz, pô, eu perdi já um casamento, fui preso, se eu tenho isso, eu quero saber o que é. E ele foi estudar, e ele escreveu o melhor livro de todos os tempos, ele é um cara que tem muitos vídeos, ele é casado, ele é extremamente interessante, ele tem meu respeito, e ele diz que não tem cura, porque não tem como você curar uma coisa que está toda cracked down. Eu olho, até acho que ele está tão mais curado do que ele foi 15 anos antes, porque o fato de ele estar usando até o narcisismo dele para o bem, é uma maneira de ele usar esses traços, né? Que é algo assim de ter grande consideração por si mesmo, um egoísmo patológico, sou perfeito, né? E não quero nem saber, eu não tenho empatia, eu tenho empatia fria, foi ele que dominou isso, mas eu não tenho compaixão. Muito bem, então esse super crítico dos outros que aparece aqui, na real, você tem que viver um pouco mais perto com essas pessoas, você vai ver a frieza que eles têm, como eles assistem às vezes um filme. Isso o Grannon chamou atenção sobre um filme. Eu assisti filmes com narcisistas e vendo a frieza dessas pessoas, tipo, que compaixão é essa, que melô é esse, que choradeira é essa, em filmes que são extremamente significativos para qualquer pessoa normal e sadia, porque eles não estão sentindo nada. Sabe aquela história do pintinho? Estou sentindo, não estou sentindo nada. Não está sentindo nada. Ele não tem compaixão, ele tem uma empatia fria,
para ter controle e poder com essa imagem ter a nutrição, a comidinha narcisista. A nutrição narcisista é atenção, controle e poder, basicamente, como das psicopatologias em geral, psicopata, sociopata, narcisista, borderline, sádico, que são os mais conhecidos da que vos falo. Não procure ajuda de uma pessoa que não tenha convivido com um problemito desse, porque não basta estudar, você não sabe do que se trata. Eu ajudo um grupo de sobreviventes e vítimas há muitos anos, tive pacientes e foi super importante ajudá-los, mas tenho que te dizer que eu não tinha a menor ideia do que eles estavam passando, até eu ter 1, 2, 3, 5 e falar, I got you, entendi, faça isso, não faça aquilo. Eles são super críticos dos outros e invejosos, mas não confronte um narcisista frontalmente. A reação provavelmente vai ser explosiva e eu quero acreditar que, como eles querem ser perfeitos, né, e nunca estão errados, que é um dos próximos itens, mas vamos lá. Super críticos dos outros com essa postura, eles são negativos de maneira geral. Passados esses momentos de grand show e aparições, eles têm uma nuvem na cabeça, eles são solitários, eles tendem a uma coisa depressiva, eles arruinam com a própria vida muitas vezes, eles vão sempre deixar um rastro de destruição atrás de si. Então, se ele já está com outra ou se ela já está com outro, não se preocupe, não é uma questão de tempo e não é uma questão de a gente desejar. Se vingar de um narcisista, diz o Grannon, eu já vi muitas coisas, gente querendo ir na internet, querendo chamar a família, avisar a próxima vítima, esqueça, vai cuidar da sua vida. Nós vamos chegar no ponto onde você vai ter que se recuperar e se refazer, porque é extremamente destrutivo e doloroso você ver essa coisa negativa que eles carregam. Porque eles são de verdade negativos. E mesmo quando eles conseguem dinheiro, dificilmente eles compram coisas ou eles têm uma vida de prosperidade. Porque eles têm uma secura que faz nutrir essa imagem de perfeição falsa, com a qual eles usam a bandeira e usam tudo, seu tempo, seu dinheiro, seu sexo, as historinhas, a empresa, né? Porque o selfie verdadeiro está lá cracked. Então, esse selfie verdadeiro não permite que eles tenham coisas ou que eles façam coisas construtivas. Alguns conseguem ficar casados por muitos anos ao preço de ter parceiras ou parceiros, maridos, seus esposos, completamente arruinados, com infecções, com depressões, com problemas que essas pessoas vão enlouquecendo com esse tipo de jogo, né? Se você foi casado muitos anos com uma pessoa dessa ou casada há muitos anos com uma pessoa dessa, ou ainda está, calma, respira que é grátis, enfrentar, superar, se restaurar e prosperar fortalecido. É possível. Às vezes é mais difícil, às vezes é menos difícil. É sempre difícil, mas é possível. E você vai sair fortalecido e vai conseguir fazer do limão uma limonada de uma maneira... Você nunca mais vai ser normal, mas você vai ser muito melhor do que quando você poderia ser normal. A gente sai mais forte, a gente sai com um senso de si, que é muito importante, que é algo que nos falta para morder a isca. A gente é um pouco impressionável, como síndrome de bom menino e boa menina, né? Sobreviver instinto vencedor da Saraiva é onde está isso no 4º capítulo dos Invalidadores. Na síndrome de bons meninos, no 2º e 4º capítulo, você vai ver que a gente é impressionável, que a gente quer muito agradar, e que a gente tem um índice de referência externo, porque como alguém jogou o nosso barco lá atrás, né? Então, o meu senso de self, eu sou, ficou meu sou, eu acho que não, né? Eu sou, só que não. Então, eu acho que eu sou talvez, eu vou estar sendo um dia. Então, a gente desenvolve uma necessidade muito grande dessa validação externa, o que é terrível, porque tem uma coisa que você vai descobrindo com a vida. Depois de alguns narcisistas, psicopatas e sociopatas na empresa, de se casar com pessoas abusivas, de não saber mais quem você é, será que eu tenho valor? De repente, eu sou tudo, não sou nada, já me viu falando disso. Você desenvolve uma força interna e você vai buscar esse self. E aí você vê que por mais que você tenha um reforço externo, que pode estar no reconhecimento profissional, pode estar no amor de uma pessoa que verdadeiramente te ama e te respeita, pode estar fora, no sentido do reforço do índice de referência externa, nunca bastará. Nós sempre estaremos com a bocona aberta. Me reconhece porque ninguém me viu, eu era criança, me roubaram a minha infância, porque mandaram calar a boca na hora que eu queria assistir. E aí você tem que respirar que é grátis e fazer esse processo de reconhecimento. Muitas coisas são necessárias. E muitas coisas são necessárias, muitas te ajudam muito e algumas são quantum leap, como dizia o John Grinder, é um salto quântico. A quantum é a menor partícula de luz ou energia, né? Então é uma pequena coisa que faz uma enorme diferença. Seja você lembrar que essas pessoas que são mentirosas, mentir, roubar, trair, primeiro para de prestar atenção no que eles dizem, eu te amo, parará, e começa a prestar atenção no que eles fazem, para você se distanciar e tomar um pouco de contato com a realidade.
né? Também é claro que eu não quero tomar contato com essa realidade de novo, porque eu vou ter que ver toda essa farsa. E é extremamente doloroso se separar de um narcisista. É uma dor mais difícil do que perdas de morte da sua família. É uma dor horrível, porque tem muita coisa que se embola de um jeito tão engendrado que parece que você vai morrer junto, mas eu te prometo, não vai. Então começa a olhar a realidade, né? Para poder lembrar do que eles dizem com distanciamento e lembrar com bastante clareza do que eles fazem, né? Porque as estratégias que nós desenvolvemos como codependentes, que é um dos nomes, ou vítimas, ou sobreviventes, e aqui síndrome de bons meninos, sei lá, quando eu era pequena estavam roubando minha cena, eu digo, I'm ok, como diz o Grannon, né? Eu tô ok. Ou eu sou forte, vamos aí, eu resolvo todas, né? Ou então uma baita negação, não tô nem aí, tô nem vendo e tal. E a gente não... Mas por isso a gente acaba reproduzindo circunstâncias de abuso de algum tipo, porque a gente não viu. Nós vamos ter que ver, mas não casar com aquilo. Nós vamos ver para ser resiliente. E também não é para culpar pai e mãe, não. Porque o perdão é importante, todo mundo fala tem que perdoar, tem, mas deixa eu te dizer claramente, por experiência, como psicoterapeuta, no campo de psicoterapia clínica há 25 anos, como mulher, como mãe, como empreendedora, dona de um monte de business, como lidar com um monte de gênio, inclusive gênio louco e gênio bom, o perdão vem de brinde. Não começa pelo perdão, você tem que começar pelo reconhecimento e dar nome aos bois. Em inglês a gente fala call a spider, chama uma aranha de aranha. Dá o nome que a coisa tem, porque quando eu quero justificar a mamãe, eu quero justificar papai, veja bem, ela também sofreu, veja bem, ele também sofreu, eu justifico um abuso, eu justifico uma coisa que está ali acontecendo, e a culpa é de quem? Adivinha? Se tem uma chance, é própria. Então é preciso a gente olhar, é doloroso, e não culpar e nem fazer, porque claro, a gente pode estar mais consciente. A Lisa, que é uma maravilhosa também dos Estados Unidos, que tem uma life coach chamada Lisa, tem vídeos muito bons também vou botar aqui nos nossas todas legendas. Ela diz, eu não sou melhor que a minha mãe, todo mundo é valioso, todo mundo tem valor por igual. Agora, eu sou mais consciente, eu sou mais desperta, né? Mindfulness, que é uma coisa super importante, de eu ter um observador interno, escolher do que foi minha mãe, e talvez você também possa ser, ou talvez você seja, mas a gente aprendeu a mentir, mentiram tanto para nós, distorceram, fizeram gaslighting. A minha mãe estava nervosa e a culpa era minha. Então eu era o bode expiatório, o depositário da merda da família, ou eu era a garota, né, a menina dos olhos, ou eu era o garoto dourado, como é que chama? Isso em português a gente fala, né? Era garoto prodígio. Então tudo, você tem que ser perfeito, isso é uma forma de abuso, você não consegue exercer a sua individualidade. Muito bem, voltando para o nosso item 7, as pessoas supercríticas, esses caras abusadores, remontam de alguma forma, é um flashback de uma experiência de abuso que a gente não percebeu que passou. Então agora a gente vai ter que perceber e a gente vai perdoar de brinde no final, porque quando a gente percebe, a gente olha a realidade tal qual ela perde poder e a gente pode crescer. E aí o perdão vem de brinde, claro que perdoa, claro que eles fizeram o que puderam, mas claro que aquilo estava errado. E nisso eu estou totalmente junto com o Richard, é moralmente errado e tem que ser punido, não tem que ser punido, mas tem que ser reconhecido, né? E ele brinca, tá bom, você vai falar para um cluster B que uma aranha, que é spider, ele vai rir, ele distorce tudo, é culpa sua, eu não olhei para onde você falou que eu estava olhando, não, eu peguei o dinheiro, mas você disse que eu podia pegar, chame uma aranha de aranha, esse povo dá nó em pingo d'água. Mas é preciso que a gente tenha contato com essa realidade e enxergue, porque aí começa um processo de, quando eu aceito até o tamanho da dor, eu consigo lidar com ela de uma forma diferente, e às vezes é muito difícil. Mas a gente vai se aliviar e aprender a reduzir a vergonha e a culpa que nós carregamos pelo mal-estar dos outros. Quer dizer, minha mãe se sentia mal e a culpa era minha, o meu pai se sentia não sei o que lá e a vergonha era minha. E hoje eu digo, não, isso, eu não sou mais aquela menininha, eu tenho recursos para olhar que não, a culpa não é minha e eu posso dizer não. Eu posso desenhar uma linha e pôr fronteiras, que é uma das coisas que nós, sobreviventes, vítimas, codependentes, chame do nome que quiser, não soubemos fazer muito bem. A gente tem um ego meio furado, um self um pouco people pleaser, ou a gente quer agradar, ou então com a síndrome de boa menina, eu quero ser tão querida, por favor me reconheça, me queira.
Se esse selfie não nasceu, não parir de dentro de mim, não existe reforço externo que me baste. E não existe reforço externo que me baste. Ai, como eu quero esse reforço, esse reconhecimento. E quanto mais eu quero, mais eu percebo que esse eu sou vem de dentro, mais eu relaxo, mais eu sei quem eu sou. E aí eu começo a estar mais disponível para relações sadias, gente minha. A 8ª pista do Grannon para nós aqui, bandeiras amarelas e vermelhas de que você não quer ser enganado de novo, pode ser o narcisista, é a falta de respeito e de limites. Essa gente não respeita nada. Ele tem até uma frase no vídeo dele que diz: julgue um homem vendo como é que ele trata quem não pode fazer nada por ele. É uma frase do Forbes. Vê como é que essa pessoa trata alguém no restaurante. Um sádico vai falar super grosso, super querendo fazer sofrer, pisar, né? Um narcisista encoberto faz o simpático, cheguei, olha como eu sou bacana, né? Porque eles querem ter uma imagem de perfeição. Só que é mentira. Pra que tanta promessa de me dar felicidade? Eles são inacreditavelmente inapropriados. Eles mentem, contam história que eles não sabem bem o que é, se promovem às custas dos outros, roubam, né? Roubar, mentir, trair, roubam suas coisas. E essa falta de respeito e de limites, ela passa de todos os pontos, porque eles não têm limite para nada, nem para as tuas coisas, né? Então, esse é um forte indício de que você pode estar lidando com um narcisista que tem que se afastar, desconfia. E assim, uma coisa que codependente e síndrome de bom menino não enxerga, se a gente vê a coisa, você tem os sinais, você tem as bandeiras, essas que eu estou te dando mais claramente, mas você olha e fala, não deve ser, porque eu posso ajudar, se a gente trabalhar junto, se a gente fizer terapia, não leve nunca o narcisista para terapia, você ficou louco, sabe o que acontece? Ele vai aprender mais estratégias de onde ele está falhando em te enganar, ou em criar essa imagem falsa para si mesmo, que ele está te enganando, ele está enganando ele mesmo, né? Ou ele pode, se ele realmente for pego na curva, não adianta muito. 9, ele nunca está errado, ele nunca pede desculpa. Mesmo quando uma narcisista é pega numa traição, ela está galanteando o próprio cunhado, seu irmão. Ela nega, ela nunca está errada, ela nunca pede desculpa. Ele é perfeito. E é capaz dela dizer para você da próxima vez, não, você de novo falando de passado, isso já é uma coisa que passou, você tem mania de falar do passado, pronto, gaslighting, de novo, a culpa é sua. Ela distorce, porque você está lembrando que ela traiu você com aquele seu primo. E você precisa dizer, olha, aquela situação é uma coisa que para curar, você precisa revisitar, né? Coisas traumáticas precisam ser trabalhadas para superar as feridas. E aí você está falando de passado. Essa é uma saída de emergência, né? Homens também, diga-se de passagem, os psicopatas e os cluster B, na estatística do DSM-5, segundo os números do Sam Vaknin, 95% são homens. Porque a gente tem uma cultura masculina, então você vai ter mais narcisistas homens aí que faz aquele papel do cafajeste, ou que engana, né? Essa coisa toda. Mas ele é perfeito. A fantasia do narcisista é que ele é perfeito. Viu o Lula? Ele é perfeito. É a intriga da oposição. E olha, nenhuma discussão política aqui, uma descrição de que se você for questionar esse jogo do eu sou perfeito que eles têm, você está indo no coração do jogo. Eles vão retornar com violência, eles podem ter surtos, eles vão te acusar de coisas horrorosas, inclusive de narcisista. E se ele ouvir você falar essa conversa um pouquinho, daqui a pouco ele começa a dizer que você é isso, que você é aquilo. Só que a diferença está em empatia. O 10º item, que é muito importante, um narcisista verdadeiro tem 0 de empatia. Ele não tem compaixão. Ele tem a empatia fria, que disse o Sam Vaknin, mas ele não sente nada, né? Então, de repente, ele compra um negócio super legal e ele abre o pacote do negócio e ele olha com uma frieza para aquilo e fala, nossa, mas você não queria tanto isso? As emoções próprias dele foram suspensas, ele desligou todos os fiozinhos das emoções próprias, porque ele foi tão gaslighted, ele teve tanto gaslighting na vida dele, ele foi tão invalidado, ele foi tão abusado, ele pode ter apanhado, ele pode ter sido abandonado. E aqui, gente minha, negligência emocional não desqualifica isso, fala, não, veja, meus pais me deram teto, me deram comida, e não é tanto assim. Pô, a negligência emocional, ter me sentido abandonado, ter me sentido confuso, ter tido a dupla vendagem, né, que no Sobreviver eu conto lá, e já contei na Rádio Mundial, nos meus vídeos, se apanha se fizer, apanha se não fizer, não tem saída, não existe um jogo de diálogo limpo, né? Você claramente fica confuso e você vai querer se desligar um pouco. Quem cai para o lado ruim da árvore vai para o cluster B e desenvolve uma desordem. Essa desordem é muito grave, porque essas pessoas sofrem.
e fazem uma carga imensa de drama, mas elas não têm compaixão, elas só sofrem o sofrimento delas. Elas não têm a menor compaixão por você, por mim, nem por ninguém, nem pelos filhos. Elas usam os filhos, elas usam crianças pequenas para derrubar suas fases depressivas, que são horrorosas. Então, o narcisista aberto, ele é uma festa. Eu sou o cara, eu cheguei, baixei essa vez, eles estão sempre girando por aí, fazendo, acontecendo. O encoberto, ele é mais escondidinho, mas ele também é narcisista, lembra? Então, ele faz essa coisa que, diga-se de passagem, um pouco de narcisismo todo mundo precisa. Os adolescentes todos são narcisistas e precisam ser. Faz parte do desenvolvimento da personalidade, para poder se firmar no mundo. Mas quando isso vira este desplugue que você... A pergunta é, tem alguma coisa onde você tem que melhorar ou que você tem que aprender? Você sente compaixão verdadeira pelos outros e pela dor dos outros, na sua intimidade, principalmente se você não precisar da pessoa por nada, tipo tratar bem um garçom, ou ter um cuidado, ou você joga a sua depressão em cima de uma criança de 5 anos de idade e quer que os outros segurem sua onda e não tem consideração. O zero de empatia, ou empatia fria, o zero de compaixão é o 10º item que aparece num verdadeiro narcisista. Às vezes a gente super diagnostica um ex-parceiro que está com raiva, então você quer dizer, o cara é maluco, o cara é psicopata, aí te dá uma... Mas não é, aqui nós estamos falando de verdadeiramente a gente identificar um padrão de conduta e um padrão de desordem de personalidade que faz com que a gente tenha que lançar mão do sobreviver, da resiliência, né? E do mapa da mina para enfrentar. Enfrentar é olhar tudo isso aqui e dizer, putz, é assim. Se a pessoa apresenta uma raiva desproporcional ou fica super artificial, super blasé, ou cala sua boca e não quer mais falar do assunto, te trai descaradamente, ou mente descaradamente, né? E diz que e conta história e você está percebendo. Então, eu ia dizendo, e eu acho que isso é bem importante de eu voltar. O que você está vendo, você está vendo. Confia no seu instinto, confia na sua intuição. Às vezes a gente olha como codependente, eu ia dizendo, a gente quer ajudar. E se a gente for para terapia junto, ou se a gente fizer isso, fizer um grupo disso, aquilo, só vai dificultando, porque parece que todo esse conteúdo ele entra a serviço de uma mecânica que é muito viciada e que eu hoje... do alto dos meus 5 psicopatas, sociopatas, narcisistas na minha vida afetiva, ou na minha vida comercial, ou na minha vida até de amizade, e com muitos pacientes, muitos clientes de psicoterapia clínica, ou de coaching, ou de cursos, nas universidades e na vida, eu posso te dizer, eu duvido que tenha possibilidade, porque eu tinha uma teimosia arrogante. Não, tudo a gente muda, se a pessoa quiser, a gente ajuda. I'm sorry, melhor a gente estudar esse assunto pra gente ser saudável, ter conexão emocional, não precisar desligar, sabe, a nossa dor ser tão grande que a gente desliga tudo. Não quero desligar, eu quero continuar ligado e aguentar isso. E isso porque a questão da vitimação que eles têm é um negócio impressionante, né? Os Cluster B conseguem fazer todo mundo ficar com pena deles quando eles acabaram de arruinar com a vida de alguém. Eles se vitimam, e aquela carga de drama, e é uma coisa muito engendrada, é uma manipulação profissional mesmo, né? Então tem a vitimação, né? E como aquelas emoções desligadas próprias não estão presentes, não tem ninguém ali, bicho. Isso é muito difícil de a gente assimilar, mas é isso, não tem ninguém ali, mas tem um paraná. Existe uma carga muito grande de reaction-seeking behavior, comportamento provocativo, que busca sua reação, porque a gente já cansa de ver psicopatas, sociopatas e narcisistas e borderlines ou sádicos fazerem duas pessoas absolutamente razoáveis se desentenderem fortemente, porque eles gostam de provocar as emoções dos outros. As deles estão lá no porta-malas, no porão. Então, eles fazem essa provocação como um esporte. Então, o suprimento narcisista é você reagir. Se você reagir para o bem ou para o mal, você mordeu a isca e ele está nutrido. Então, você tem que realmente se distanciar, não reagir. Se já terminou, você vai receber bilhetes e você vai receber provocações. E é tão patético. Depois fica patético, né? Na hora você vai ficar nervoso, você vai ficar nervosa. Mas é patético, é só uma provocação da sua reação. E se for uma provocação para o bem, ai que saudade, ai que maravilha numa relação afetiva e tal, você vai sentir isso e vai ficar com o dobro da saudade 10 minutos depois. Lembre-se do que eles faziam e não do que eles falavam. Então não é uma coisa boa de se responder essa provocação. Se for uma provocação do mal, olha, eu acho que você não é o que eu pensava que você fosse, isso é uma típica que eles gostam.
também é a mesma coisa. Então, não reaja, porque a nutrição a sua reação é a nutrição emocional que eles buscam, da qual eles se alimentam. Posto que não tem própria, eles usam a do outro, usam a sua, né? Então, essa vitimação combinada com essa carga emocional, esse drama, o gaslighting, a triangulação, idealizar, desvalorizar e te descartar, triangular com a televisão, olha, você viu que propaganda, você viu que aquela esportista, aquela jogadora de tênis, você vê, qualquer coisa serve para fazer uma comparação sutil. Por isso eu chamo de subversivo e também de radioativo, porque é sutil. Isso fica no ar e você fica se sentindo mal e não sabe por quê. Porque você está colocado numa berlinda. Qualquer tipo de comparação, ela está baseada sobre um jogo de controle, poder e de inveja. Eu posso absolutamente falar de um jogador de tênis ou de uma jogadora de uma coisa como um comentário, pô, tal coisa, tô vendo. Mas a intenção e o jogo, ele está armado para aquilo, por isso a gente se sente mal, né? Então, de verdade, não pode reagir. Então, esses sinais vão pedir para você fazer o quê? Eu que estou aqui no enfrentar é olhar para isso tudo. Superar é agora se encher de recursos, se preparar para se afastar. O Sam Vaknin fala de ficar 6 meses sem contato. Sem contato é sem contato. Se alguém vier falar para você da pessoa, você diz, desculpa, eu não quero saber, eu preciso não saber de nada, nada. É como se a pessoa... Você muda de página. Então você não quer Facebook, você não quer Twitter, Instagram, nem aquele lá de LinkedIn que é profissional, nem Skype, nem coisa nenhuma, nem site nenhum, você não quer saber, nem telefone, nem text message, nem WhatsApp, nem Viber, nem coisa nenhuma. Você despluga e bloqueia tudo. Quando você tiver com a possibilidade de começar a se recuperar, é preciso ficar sem contato por 6 meses. A vítima precisa de tempo para se recuperar. Você tem dúvidas sobre si mesmo, você tem dúvidas sobre a realidade e você precisa retomar o seu valor. E isso é possível, um plano específico de como fazer isso. Para respirar e se reencontrar e assistir os vídeos certos, ir no Google certo, ler os livros certos para você se recuperar e não ficar com uma dúvida hedionda. Há pessoas que sempre foram sadias ou tiveram relações razoavelmente sadias e que quando estão com um sociopata ou com um narcisista ou qualquer outro cluster B, pensam seriamente em se matar. E a gente precisa desmembrar isso. Então, se matar, a gente deixa para a próxima vida, porque você vai para uma escuridão horrorosa, você vai ficar vivendo no narquimundo. É o mundo espiritual do narcisismo total, você fica lá no escuro. Não, você não quer isso. E não vai cessar a sua dor. Você quer cessar a dor. Isso é compreensível, isso é bacana e tem steps. Um deles que o Richard recomenda é decidir que assim, não mais. Abuso comigo, não mais. É decidir no more, não mais. E claro, se comprometer, quer dizer, eu mereço mais, eu mereço atenção sadia, eu mereço amor. Amor é calmo. Amor é um fogo que arde sem doer. É ficar... Amor não sente inveja, não se envaidece. Amor é amor, é parceiro, é calmo, te acalma, te traz paz, permite você ser mais você mesmo e não menos você mesmo. Então, se uma pessoa, você só pode ter espaço se você estiver no domínio dela, se você estiver fora, tem algo estranho, né? E a gente pode ser controlador, hein, gente minha? Você pode ser um pouco narcisista, você pode ser um pouco borderline, você pode ser um pouco controlador e ciumento e ter as coisinhas da vida. Mas se toca. Você está a fim de melhorar, você está em contato com suas emoções, você percebe o bem do outro, você percebe que, puxa, tem uma insegurança aqui, que eu tenho muito medo de ser abandonado, eu tenho muito medo de ser bypassado. No nível de normalidade a gente pode ter isso. O que não pode é passar o trator, fingir de morto e conta, falar minha nega para todo mundo, meu queridão para todo mundo, mentir deslavadamente, tirar o dinheiro, o tempo, o sexo e todas as outras coisas e abusar de outras pessoas. Quando a gente vai para os borderlines, a gente também vai ter provavelmente agressão física. Então, alguém me falou esses dias que tinha um casal que visitou e ele estava super bacana conversando na sala e a mulher quieta. E aí, quando foi saber depois com a amiga, ela disse, aqui em casa não é assim, ele tá me xingando, ele diz que eu sou puta, ele diz que eu estava na rua com outro homem, ele diz que eu sou burra. E aí eu digo, esse cara vai bater nela. Ela disse, já bateu, doutora. Então aí a gente tem que ver, chegou no abuso físico, peça ajuda, encontra um jeito de sair desse buraco, não é possível, decide que no more, não mais disso, não existe por que a gente ficar numa situação, a não ser que seja
um estresse complexo pós-traumático de algo que a gente viveu muito lá atrás e que a gente aprendeu a se colocar nesse lugar de bom menino e de abusado, aquela pessoa tão necessitada. Se qualquer pessoa gostar de mim, mesmo que ele me bata, eu tenho que continuar aqui, entendeu? Isso tem que ser superado, porque não é assim que funciona. Mas funciona por um tempo assim. Então você tem o meu respeito, precisa acreditar e continuar lendo e ouvindo coisas para você se reconstruir. Então, eu mereço decidir com comprometimento que você merece outro tipo de coisa, né? Ir para ação, buscar ajuda. Então, eu realmente sobrevivi a coisas muito difíceis e eu tenho muita empatia, muita compaixão, muito respeito por vocês e muita gratidão para o Richard Grannon, para o Ross Rosenberg, para a Lisa, até mesmo para todos os meus clientes, para todas as pessoas que eu atendi, todas as pessoas que eu venho ajudando, porque como eu me ajudei ao conhecer e ajudá-los e não caía, né? Eu consegui sair razoavelmente rápido e inteira, porque eu não entrei completamente, posto que eu estou estudando isso. O Sobreviver é um livro de 2006 e ele fala no 4º capítulo dos invalidadores desse jogo permanente, líquido, radioativo que fica no ar. Então, você reconhecer isso e pôr limite. Agora, me aproximei, caí. Por quê? Porque eu sou carente? Não, porque eu sou codependente. Eu quero que você me agrade, eu quero que você conte pra minha história que eu quero ouvir. Me engana, que eu gosto. Não, não gosto. Não me engana. Porque se você me enganar, eu vou dizer, eu acho que isso está errado. Algo não fecha. E eu vou confiar no meu instinto. Porque aquilo que eu tô vendo, eu tô vendo. E eu não posso mudar. Não, eu não vim aqui para salvar o mundo. Não, eu não posso ficar cuidando dos outros porque eu não aprendi a cuidar de mim. Eu aprendo a cuidar de mim. Agora eu aprendi a cuidar de mim, então eu cuido de mim e me relaciono com outra pessoa que cuida de si, aí nós dois trocamos e cuidamos um do outro. Assim com os filhos, assim com a família, né? Então, além de buscar ajuda com gente especialista, que tenha... eu sou analista quântica, sou autora do Método Quantum, eu tenho uma equipe forte e muito bonita de pessoas capazes de ajudar e que conhecem esse tipo de subversão, e pessoas que também passaram pela mão de Cluster Bs. Então, são analistas quânticos que sabem do que você está vivendo para poder te ajudar e a gente te ajudar a montar uma estratégia para se reconstruir. Mas primeiro ponha-se em segurança e você tem que diminuir um pouco essa voz e reconhecer esse jogo. Não confronte essas pessoas. Não perca seu tempo, você tem que sair com elegância. O problema é que às vezes não dá tempo de sair com elegância porque eles gostam de sair com um grande final, arrumar outro homem e te envergonhar na frente de todo mundo, arrumar outra mulher ou outras mulheres e te envergonhar e dizer a culpa é sua porque ela não era boa de cama, fazer qualquer coisa que te faça se sentir um lixo e você vai ter que aprender a não se sentir um lixo coisa nenhuma. Esse cara é maluco, ele vai falar isso, daqui a pouco tá falando isso pra essa. Você tem que saber quem você é, o que é muito difícil, porque você está envolvido, apaixonado, envolvida, apaixonada, ali, e você está de verdade. E você fala, não é possível, como é que uma pessoa... Como ele pode? Essa pergunta não é uma boa pergunta. Ele pode porque ele é doente, ela pode porque ela é doente. Você não pode, e não precisa. E eu prometo a você que as coisas vão melhorar, que você pode se acalmar. Acalme-se e aumente a confiança. E que a gente pode fazer essa subversão toda sair pela urina. A terceira coisa é curar a sua criança, né? Essa criança interna tão machucada, porque você tem que sair mais forte, aprender a dizer não e poder dizer para as pessoas o que você precisa. Olha, eu preciso disso, para mim é muito importante, sem sentir uma culpa tão grande, uma vergonha tão grande. A vergonha tóxica é uma das coisas difíceis. Então, eu estou apresentando esse programa todo que nós estamos começando e eu vou fazer muitos vídeos, vou fazer alguns cursos, como superar uma relação com o narcisista, como superar uma relação de abuso, como superar traumas que você teve, alguns exercícios específicos que da boca para dentro você vai fazer consigo e que vai te fazer dizer, oh, uau, eu posso. E você vai perceber que a melhor coisa não é escolher um parceiro com uma listinha de fora, é melhorar a sua energia vital com a listinha de dentro, que é curioso como a vida traz amor. É curioso como a vida traz algo maravilhoso. A hora que você menos espera, sabe? Eu tô lá, toda arrebentada, sem o dinheiro, sem o tempo, sem tudo aquilo, né? Tão bypassada como a gente se sente assim mal com uma coisa de abuso e a gente fica bravo porque outra pessoa nos abusou, mas a gente fica bravo porque a gente deixou. E também porque foi de novo, né? Porque a gente não pôs o primeiro limite, que foi em nós mesmos. De não ser um doador compulsivo. Eu tenho que dar tudo, fazer tudo pelos outros. Olha, parece que é um favor, né?
se deixarem esse codependente fazer tudo, ela fica tão satisfeita quando ela dá tudo que ela pode, até o que ela não pode, até ela está assim exausta. Não, você põe um limite nisso, não precisa, eu preciso de uma relação de equilíbrio, eu preciso dar para receber também. Você cresce nesse lance. Então, curar essa criança interna e seguir nesse projeto de autoconhecimento é o que se propõe. O Sobreviver Mapa da Mina, são palestras, são esses vídeos, alguns cursos que vocês vão poder assinar aí nesse canal, para você poder fazer suas meditações, curar vergonha tóxica, muitas indicações de coisas em inglês. Se você não fala inglês, vai, please, go speak English. Go speak English. Seus neurônios se multiplicam como tudo, você ganha autoconfiança, você não pode depender financeiramente de ninguém. Ou se for também, você pode em mais línguas se comunicar e fazer o bem. É algo super importante que deve ser feito. Então, essa é a apresentação do programa Quantum House, que inicia com os vídeos da Cláudia Hickey, que sou eu a que vos fala, Sobreviver Mapa da Mina, nos assuntos aqui dos invalidadores. O canal de invalidadores vai ter vários assuntos, e os outros canais, por favor, confira, de empreendedorismo, de saúde física do corpo, entrevistando sempre Cristina Cairo e outros colegas, e dando algumas meditações para a gente ter curas físicas sem precisar tomar remédio, né? E A Estrutura do Tesão, que é o título do meu livro mais recente, sobre a energia vital, dessa motivação existencial que a gente não deixa a peteca cair, para a gente ir vitalizado, cheio de energia, até velhinho, inclusive energia de tesão erótico, da sexualidade, mas esse tesão erótico é uma energia que sobe, né? Subida de Kundalini, para falar dos meditadores, passa pelo chakra do coração, da fala, do raciocínio, da espiritualidade, todas essas energias das decisões, né? A gente tem os da sexualidade, mas isso se transforma em outras formas de expressão. Então vocês também vão encontrar vídeos e formas disso. Escreve, comenta, manda esse vídeo para pessoas que você acha que estão passando relações de abuso. Nós temos coaches, nós temos livros e nós temos maneiras de esclarecer e ajudar a recuperação de vocês. Se você mesmo acha que é um cluster B, procura ajuda profissional e vê se você consegue o intuito de amenizar e dificilmente os cluster B não têm nem interesse nesse tipo de coisa porque eles estão interessados num outro tipo de manobra. Eles já não mas vai que aparece um aí que, como Sam Vaknin, resolve parar de perder tudo na vida e fazer algo sadio por si mesmo. Obrigada, gente minha, um beijo grande e até a próxima.